E aí pessoal, eu sou o Zanca e hoje eu vou ensinar para vocês o que é Fibonacci, certo? Como usar a Fibonacci, como entender o que é a Fibonacci, certo? Então, sem mais delongas, estamos aqui no gráfico e eu vou mostrar para vocês. Aqui eu peguei o gráfico de dólar para real, um pouco mais para trás, para eu mostrar para vocês o Fibonacci, como ele funcionou nesse gráfico, certo? Então, nós vamos vir aqui nas ferramentas gráficas, vamos selecionar linhas Fibonacci, e aqui começa assim, nós vamos selecionar o topo, certo? O topo, mais topo aqui está numa LTB, então nós vamos selecionar o topo lá de cima, clicamos aqui, agora nós vamos arrastar o mouse até o fundo, antes dele fazer a reversão, certo? Então arrastamos aqui para o fundo, mais fundo, que tem, posicionamos a segunda parte da linha e agora eu vou explicar para vocês aqui. Aqui nós temos a linha de Fibonacci, as marcações, certo? 23.6, 38.2, 50, 61.8 e 100, que é o ponto mais forte da Fibonacci, certo? Então aqui esses números são do ponto mais fraco até o ponto mais forte da linha de Fibonacci. Então é o seguinte, aqui estivemos numa LTB, então quando o gráfico estiver fazendo a reversão, ele estiver voltando a subir, é quando nós vamos aplicar a Fibonacci, certo? Então é o seguinte, vamos aproximar aqui e observar aqui o que? Nós, traders, não recomendamos usar o Fibonacci, fazer o uso quando ele estiver aqui na linha de 23.6, que ainda é uma linha muito fraca, um ponto muito fraco das linhas de Fibonacci, certo? Então, ou seja, funciona como se fosse as resistências. Então, nesse caso aqui, dessa aplicação, funciona como se fosse a resistência. Então, ele atingiu certa linha, ou a 23.6, ou a 38, ou a 50, ou a 61, e a gente vai pegar a vela seguinte e vender, certo? Nesse caso de que a gente aplicou ele numa reversão de LTB para LTA. Então, é o seguinte, aqui em 23.6, como eu falei, não é recomendado que siga essa linha. Então, aqui ele atravessou, não deu certo. A 38 também, como eu disse, não é recomendado. Ele atravessou, também não deu certo, teria dado red. Agora, na 50, aqui, ele atravessou. Na vela seguinte, a gente vendeu e foi gain, certo? Foi o win. Aqui a gente vem bem mais para frente para ver da 61.8. E aqui na 61.8 foi a mesma coisa, certo? Ele atravessou a linha da 61.8 e nós vendemos na vela seguinte e foi o win novamente, certo? Então nós vamos vir aqui para frente. Aqui em nenhum momento ele ainda atingiu a linha de 100, mas teria sido a mesma coisa se ele tivesse atingido aqui ou chegando um pouquinho mais próximo, talvez até aqui da maneira como chegou, você poderia já ter operado. É um pouco menos preciso, mas sim você poderia ter feito. Teria sido o win da mesma maneira. Então ele comprou, você vendeu e foi o win, certo? Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente no mesmo gráfico de dólar para real, vou mostrar para vocês como que funciona sendo ao contrário, certo? Ali a gente analisou uma linha de LTB para aplicar a Fibonacci e agora a gente vai avaliar uma linha de reversão de LTB para LTA ao invés de LTA para LTB, certo? Então a gente vem aqui no gráfico, ferramentas gráficas, linha de Fibonacci, aplicamos o primeiro ponto na parte mais baixa aqui na candlestick, tá? Na ponta da candlestick aqui embaixo e vamos arrastar até o topo aqui na LTA, certo? Aplicamos, ele fez a reversão aqui, como podemos ver, então, ou seja, num caso real, quando ele começar a fazer a reversão de LTA para LTB ou LTB para LTA, vai ser quando você vai aplicar as linhas de Fibonacci, certo? Então, aqui quando começou a reversão, ainda está acontecendo, tanto que não atingiu o ponto de força máxima que ainda da Fibonacci. Então, eu vou explicar aqui para vocês a mesma coisa, certo? Então, 23.6, como eu disse para vocês, não é bom operar. Aqui, no caso, como é de LTA para LTB, seria ao contrário. Então, quando atingir o ponto de venda, a gente pega e compra, certo? Só para relembrar vocês. Então, 23.6 que não é recomendado, foi F, né? Foi red. Então, aqui no 38.2 que ainda não é recomendado, porém aqui ele deu green. Então aqui estava a vela descendo, você comprou na próxima vela e aqui foi green, certo? E aqui agora no 50, também mesma coisa, a vela desceu, atravessou a linha dos 50, nós compramos na linha seguinte, na vela seguinte, e então foi o win de novo, certo? E daí aqui novamente, já sanando uma dúvida que eu tenho certeza que vocês vão ter, ele se encontra
aqui novamente, ó, várias vezes, atravessando as linhas que já foram atravessadas anteriormente. Porém, não é recomendado que você opere pensando nisso, que ele está atravessando de novo. Ele não é uma linha de resistência, certo, pessoal? Não é linha de resistência. Isso aqui é a linha de Fibonacci. O recomendado é você operar só a primeira vez que ele encosta em cada linha, que ele atravessa cada linha, que ele está sobre cada linha, certo? Então, aqui agora no 61.8, tá vendo, pessoal? No 61.8 foi head, mesmo sendo a análise certa, ele atravessou. Aqui seria compra para ser win, porém ele não respeitou e ele teria dado head. Isso acontece mesmo, não é sempre que vai dar certo as coisas. Aqui teria dado um Gale 1, certo? Teria dado green, contando com Gale, porém sem contar com Gale seria um head, porque ele não respeitou exatamente o que ele deveria. Então, pessoal, basicamente isso. O gráfico tá rolando aqui, vai demorar um tempo para ele chegar em 100. Vou finalizar esse vídeo por aqui agora. Eu espero que vocês tenham entendido o que é Fibonacci. É uma estratégia muito boa para você fazer com confluência, com linhas de resistência, com linhas de suporte, com outras estratégias, certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações. Não deixe de acessar a minha comunidade do Telegram, que lá todos os dias eu envio operações para vocês, faço lives operando com vocês, certo? Então, muito obrigado e até mais.